Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu digo que é um chocolate que se come quente, derretendo na boca, preenchendo cada espaço com seu sabor amargo e doce ao mesmo tempo. Foi assim que tudo começou a mudar na minha vida. Com um simples bombom de chocolate. Eu não sabia que aquilo seria o começo do meu fim. As vozes na minha cabeça ainda ecoam quando fecho os olhos. Mas agora eu sei que não estou louca. Estou enfeitiçada. Meu nome é Helen. Sou professora de educação infantil em uma escola conceituada em São Bernardo do Campo. Pelo menos era, até minha vida virar de cabeça para baixo. Tenho 25 anos, cabelos tingidos de vermelho vibrante que contrastam com meus olhos claros, e uma altura que me faz sobressair entre minhas colegas, 1,70 metros. Sempre fui conhecida pelo meu sorriso fácil e pela dedicação aos meus pequenos alunos. Nasci e cresci em São Bernardo, conheço cada canto dessa cidade. O cheiro de café das padarias nas manhãs frias, o barulho dos ônibus nas avenidas principais, o movimento constante do ABC Paulista. Tudo isso faz parte de mim. Minha mãe, Dona Márcia, sempre foi uma mulher forte e prática. Daquelas que não acreditam em bobagens como ela mesma diz. Helen, a vida é o que você vê e o que você faz dela. Ela repetia quando eu era criança e tinha medo do escuro. Conheci Flávio há quase 2 anos, quando comecei a trabalhar na escola Crescer. Ele é professor de educação física, tem 28 anos, é alto, de cabelos curtos e barba sempre bem feita. Dizem que amor à primeira vista é coisa de filme, mas aconteceu comigo. Flávio tem um jeito manso de falar, uma risada contagiante e um olhar que parece enxergar além da superfície. Ele foi meu ponto de apoio desde o início, me ajudando a navegar pelos corredores e regras não escritas da escola. Nós formamos um casal admirado por todos. Os colegas brincavam dizendo que éramos o casal propaganda da escola. Os pais dos alunos sempre comentavam como éramos atenciosos e complementares. Eu com minha paciência e criatividade, ele com sua energia e disciplina. Nós compartilhamos tudo um com o outro. Contei a ele sobre meu ex-namorado, que me fez sofrer com suas mentiras e manipulações. Flávio me contou sobre sua infância difícil, sobre como o esporte o salvou de um caminho perigoso. Mas nem tudo eram flores. Havia Josias, pai de um dos meus alunos mais doces, o Arthur. Josias era um homem na casa dos 40 anos, recém-divorciado e com uma reputação nada boa pelo bairro. Diziam que ele havia traído a esposa várias vezes, que bebia demais, que havia até mesmo agredido verbalmente funcionários da escola anterior de Arthur. Claro, eu tentava não dar ouvidos a fofocas, mas logo descobri por mim mesma que havia algo de verdade nelas. Desde o primeiro dia em que me viu, Josias começou uma perseguição velada. Primeiro foram os olhares prolongados nas reuniões de pais. Depois, as mensagens inocentes perguntando sobre o desempenho de Arthur. Logo ele começou a aparecer na escola fora dos horários de entrada e saída, sempre com alguma desculpa para me ver. Ignorei os sinais de alerta, acreditando que ele eventualmente entenderia que não havia espaço para nada além da relação profissional entre nós. Eu estava enganada. Terrivelmente enganada. São Paulo, 2005. A cidade vive um momento de transformação, com shopping centers se multiplicando e a internet começando a fazer parte da vida cotidiana. Em São Bernardo do Campo, a escola onde trabalho fica no coração de um bairro tradicional, com casas de muros altos e comércios familiares que resistem ao tempo. A escola Crescer é um prédio amplo, pintado de amarelo e azul, com um parquinho colorido que pode ser visto da rua. Dentro, as salas de aula são organizadas em círculo ao redor de um pátio central, onde acontecem as festas e atividades coletivas. Minha sala é a número 5, decorada com alfabetos coloridos, trabalhos dos alunos e uma mini biblioteca que montei com livros que trago de casa. O bairro tem uma atmosfera peculiar. Durante o dia, é um lugar movimentado, cheio de vida. Mas à noite, principalmente nas ruas menos iluminadas, parece que o passado ainda vive ali. Há histórias de antigos moradores, de rituais realizados em terrenos baldios, de casas que guardam segredos. Eu nunca dei muita importância a essas histórias. Até agora. Nossa rotina na escola era previsível e reconfortante. Eu chegava às 7 horas da manhã, preparava a sala para receber meus pequenos alunos. Às 7h30, eles começavam a chegar, alguns sonolentos, outros já cheios de energia. Entre eles estava Arthur, um menino de 5 anos com olhos grandes e curiosos, sempre limpo e bem vestido, apesar das circunstâncias difíceis em casa.
Arthur era o tipo de criança que conquista qualquer um com seu jeito afetuoso. Sempre trazia desenhos para mim, me abraçava ao chegar e ao sair, e demonstrava uma sensibilidade rara para sua idade. Ele falava pouco sobre o pai, mas quando o fazia, seus olhos perdiam o brilho. Eu sabia que algo não estava bem, mas como professora, meu papel tinha limites. Josias começou a aparecer mais frequentemente para buscar Arthur, mesmo quando não era seu dia de ficar com o filho. Ele sempre dava um jeito de puxar conversa comigo, me elogiava de forma exagerada, tentava me convencer a tomar um café após o expediente. Eu recusava educadamente, sempre mencionando Flávio, sempre mantendo uma distância profissional. A situação piorou quando Flávio começou a aparecer na minha sala no final do dia. Josias o encarava com um olhar de desprezo mal disfarçado. Flávio, por sua vez, mantinha uma postura educada, mas firme. Ele percebia o interesse de Josias por mim e não gostava nem um pouco. Tem algo estranho nesse cara, Helen. Toma cuidado, ele me dizia. A diretora da escola, Dona Berenice, uma senhora de 60 anos com décadas de experiência em educação, notou a situação. Ela me chamou para uma conversa particular e me alertou sobre Josias. Ele tem um histórico complicado, querida. Já tivemos problemas com ele na escola anterior do Arthur. Uma professora até pediu transferência por causa dele. Apesar dos avisos, eu continuava tratando Josias com cordialidade profissional. Por causa de Arthur, principalmente. Aquela criança não merecia sofrer ainda mais por causa das atitudes do pai. Eu tentava manter a normalidade, acreditando que a situação não passaria daquele ponto. Mas eu estava errada. Muito errada. Minha rotina era simples, mas me trazia uma satisfação genuína. Acordava às 5h30 todas as manhãs, tomava um café forte enquanto revisava os planos de aula do dia. Morava em um pequeno apartamento alugado, cheio de plantas e livros. Sempre fui do tipo que precisa estar cercada de vida e histórias. Às 6h30, saía para o ponto de ônibus, onde geralmente encontrava a Dona Cida, uma senhora que trabalhava como cozinheira na mesma escola. No caminho, conversávamos sobre receitas, novelas e às vezes sobre os alunos. Ela sempre me dizia, menina, você tem um dom com as crianças que não se aprende na faculdade. Chegando na escola, eu seguia direto para minha sala. Gostava de estar lá antes dos meus alunos, preparando cada detalhe, criando um ambiente acolhedor. Às vezes, Flávio aparecia na minha porta com um sorriso e um bom dia que me aquecia o coração. Às 7h30 em ponto, meus pequenos alunos começavam a chegar. Arthur geralmente estava entre os primeiros, sempre trazido pela mãe, Sandra, uma mulher de aparência cansada, mas com um sorriso gentil. Ela raramente falava sobre Josias, mas percebia-se que o divórcio havia sido difícil. Professora Helen, você tem sido uma bênção para o Arthur, ela me disse certa vez. Ele fala de você o tempo todo em casa. Minhas aulas eram um misto de aprendizado e diversão. Eu acreditava que crianças daquela idade absorvem melhor o conhecimento quando estão se divertindo. Usava muita música, contação de histórias, jogos educativos. Flávio às vezes assistia minhas aulas e dizia que eu parecia uma fada madrinha com meus alunos. Na hora do intervalo, eu geralmente ia para a sala dos professores, onde compartilhava um lanche com Flávio e outros colegas. Era um momento de descontração, de risadas e de troca de experiências. Carla, professora de artes, sempre brincava, quando vocês dois vão se casar? Preciso comprar um vestido novo. Flávio era meu porto seguro. Ele tinha um jeito tranquilo de resolver problemas, uma paciência que eu admirava. Nas suas aulas de educação física, ele não só ensinava esportes, mas valores como respeito, trabalho em equipe e perseverança. Ele havia crescido em uma comunidade difícil na periferia de São Paulo e usava sua história para inspirar os alunos. Cada um de vocês tem um talento especial, ele dizia. Minha missão é ajudar vocês a descobrirem qual é. Nos finais de semana, Flávio e eu tínhamos nossos rituais. Sábado de manhã era dia de feira, onde comprávamos frutas frescas e ele sempre parava na barraca de pastéis para um café. À tarde, íamos ao cinema ou fazíamos caminhadas no parque. Domingo era dia de visitar minha mãe ou a família dele. Eram momentos simples, mas cheios de significado. Paula, minha amiga de infância, tinha se mudado para Brasília há 2 anos, depois de passar em um concurso público. Sentíamos falta uma da outra, mas mantínhamos contato por telefone. Ela sempre foi mais ousada que eu, mais aventureira. Helen, você precisa sair mais dessa rotina, ela dizia. A vida é muito curta para ficar sempre no mesmo lugar. Eu ria e respondia que estava feliz assim, com minha vida organizada e previsível. Minha mãe, Dona Márcia, era uma mulher forte, que criou 2 filhos sozinha após a morte do meu pai. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital público e tinha aquele tipo de sabedoria prática que só vem com a experiência. Helen, não confie em quem sorri demais, ela costumava dizer. Quando contei a ela sobre Josias, ela franziu a testa. Homem com fama de perseguidor não muda, filha.
mantenha distância. E então havia Josias. Um homem de presença perturbadora. Alto, de ombros largos, sempre vestido de forma impecável, com um relógio caro no pulso. Ele tinha um jeito de olhar que me fazia sentir desconfortável, como se estivesse me despindo com os olhos. Quando sorria, era um sorriso que não chegava aos olhos. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de seguros, pelo que se sabia, ganhava bem. Mas havia rumores sobre negócios paralelos, sobre dívidas de jogo, sobre uma agressividade que aflorava quando bebia. O contraste entre pai e filho não poderia ser maior. Arthur era pura luz. Sensível, carinhoso, com uma curiosidade insaciável pelo mundo. Ele adorava histórias de aventura e tinha um talento natural para desenho. Quando desenhava, sua concentração era absoluta, como se entrasse em outro mundo. Professora Helen, fiz esse desenho para você. Ele me dizia quase todos os dias, entregando-me suas criações coloridas. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa tarde quente de março. Estávamos organizando a Festa da Cultura, um evento anual da escola onde cada turma apresentava elementos da cultura brasileira. Minha turma estava responsável pelo folclore do Sudeste. Estávamos ensaiando uma dança quando Josias apareceu na porta da sala. Posso falar com você um minuto, professora? Ele perguntou, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Pedi para Carla ficar com os alunos e saí para o corredor. Josias se aproximou demais, seu perfume forte me deixando zonza. Você fica linda quando dança, ele disse. Eu gostaria de ver você dançando em um lugar mais privado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Senhor Josias, isso é inapropriado. Estamos em uma escola e eu sou a professora do seu filho. Ele deu de ombros, como se minha resposta fosse um mero detalhe. Não vejo problema. Você é solteira, eu sou solteiro. Seu namoradinho não precisa saber. Naquele momento, Flávio apareceu no corredor. Seu olhar endureceu quando viu Josias tão perto de mim. Tudo bem por aqui, Helen? Josias se afastou, não sem antes passar a mão pelo meu braço. Pense no que eu disse, professora. Nós dois sabemos que você merece mais do que um simples professor de educação física. Quando contei a Flávio o que havia acontecido, ele quis ir atrás de Josias, mas o contive. Não vale a pena, amor. Ele é pai de um aluno. Não podemos criar confusão. Mas a confusão estava apenas começando. A Festa da Cultura se aproximava e com ela minha ansiedade aumentava. Josias havia intensificado suas investidas, aparecendo em todos os eventos escolares, enviando mensagens para meu celular em horários inapropriados. Eu já não conseguia fingir que estava tudo bem. Meus sorrisos estavam cada vez mais forçados, meu sono mais leve e inquieto. Numa quinta-feira, 2 semanas antes da festa, Flávio me encontrou chorando na sala dos professores. Estava sozinha, tentando recompor-me antes da próxima aula. Ele fechou a porta, sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos entre as suas. Helen, isso não pode continuar. Você precisa fazer uma denúncia formal contra esse cara. Enxuguei as lágrimas com a manga da blusa. E se isso prejudicar o Arthur? Ele já sofre tanto, Flávio. A mãe dele me contou que ele tem pesadelos quase todas as noites desde o divórcio. Flávio suspirou. Ele entendia minha preocupação com Arthur. Ambos sabíamos que o menino era a verdadeira vítima naquela situação. Vamos fazer assim. Depois da Festa da Cultura, conversamos com a dona Berenice. Ela tem experiência, vai saber como lidar com isso. Concordei, tentando me convencer de que poderia aguentar mais 2 semanas. Na hora do almoço, Arthur pediu para ficar na sala comigo. Estava desenhando algo com muita concentração. Quando terminou, veio até minha mesa com aquele sorriso tímido que sempre me derretia. Professora Helen, fiz esse desenho para você. Era uma figura de uma mulher com cabelos vermelhos, claramente eu, rodeada por crianças em um jardim colorido. No canto do papel, havia uma figura mais escura, observando de longe. Senti um arrepio. Quem é essa pessoa aqui, Arthur? Perguntei, apontando para a figura sombria. Ele abaixou os olhos. É o papai. Ele disse que sempre está olhando você, mesmo quando você não sabe. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Arthur ecoavam na minha mente. A ideia de que Josias me observava, me seguia, me deixava em estado de alerta constante. Comecei a verificar 2 vezes se as portas estavam trancadas, a olhar por cima do ombro no caminho para casa. O dia da Festa da Cultura finalmente chegou. A escola estava decorada com bandeiras coloridas, trabalhos dos alunos, painéis informativos sobre as diferentes regiões do Brasil. Havia comidas típicas, música, danças. Meus alunos estavam vestidos como personagens do folclore, Saci, Curupira, Mula sem cabeça. Arthur era o Saci, com uma perna pintada de preto e um gorro vermelho. Estava tudo correndo perfeitamente até que notei Josias no fundo do pátio. Ele não tirava os olhos de mim. Tinha um copo na mão e pelo seu andar instável, percebi que não era o primeiro. Tentei ignorá-lo,
concentrando-me nos meus alunos, nas apresentações, nos pais que vinham me elogiar pelo trabalho. Flávio estava do outro lado do pátio, organizando uma gincana com os alunos mais velhos. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu, e por um momento senti que tudo ficaria bem. Foi quando Josias se aproximou. Seu hálito denunciava que havia bebido muito. Você está linda hoje, professora. Esse vestido destaca suas curvas. Dei um passo para trás. Senhor Josias, por favor, este é um evento escolar. Comporte-se adequadamente. Ele riu, um som que me causou repulsa. Sempre tão certinha. É isso que me atrai em você. Quero quebrar essa sua compostura. Afaste-se de mim, falei, mais alto do que pretendia. Algumas pessoas olharam em nossa direção. Ele se aproximou mais, sussurrando, você vai ser minha, Helen. Eu sempre consigo o que quero. Algo dentro de mim se rompeu. Talvez fosse o medo acumulado das últimas semanas, talvez fosse raiva, talvez fosse o instinto de autopreservação. Empurrei-o com força e gritei. Chega. Estou cansada das suas perseguições, das suas insinuações, do seu assédio. Eu sou professora do seu filho, respeite isso. Estou feliz com meu namorado e nunca estaria interessada em alguém como você. O pátio ficou em silêncio. Todos olhavam para nós. Josias tinha uma expressão que nunca vou esquecer, uma mistura de humilhação e ódio tão intenso que me fez recuar. Flávio correu para o meu lado, colocando-se entre nós. Hora de ir embora, Josias, ele disse, com uma calma que não combinava com a tensão do momento. Josias olhou ao redor, percebendo pela primeira vez que todos assistiam à cena. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele apontou o dedo para mim, trêmulo. Você vai se arrepender disso, Helen. Muito. Então saiu, empurrando as pessoas no caminho. Dona Berenice veio até mim, preocupada. Você está bem, querida? Venha para minha sala, precisa se acalmar. Na sala da diretora, entre lágrimas, contei tudo, as investidas, as mensagens, as ameaças veladas. Ela ouviu atentamente, anotando detalhes. Vamos tomar providências. Isso não pode continuar. Nos dias seguintes, Arthur não foi à escola. Sandra, sua mãe, ligou dizendo que ele estava doente. Eu sabia que era mentira. Josias provavelmente o havia impedido de ir. Uma semana depois, Arthur voltou. Estava mais quieto, mais retraído. Durante o recreio, ficou ao meu lado em vez de brincar com as outras crianças. Professora Helen, ele disse baixinho. Papai está muito bravo com você. Senti um nó no estômago. O que ele falou, Arthur? Ele disse coisas feias. Disse que vai te ensinar uma lição. Arthur parecia genuinamente assustado. Ele fica falando sozinho no quarto. E tem um livro estranho, com desenhos de plantas, outras coisas. Contei a Flávio sobre a conversa. Ele estava cada vez mais preocupado. Helen, acho que devemos procurar a polícia. Esse cara parece instável. Mas antes que tomássemos qualquer atitude, chegou meu aniversário. Era uma sexta-feira e meus alunos fizeram uma pequena festa surpresa na sala. Tinham feito cartões, desenhos, e alguns pais mandaram doces e refrigerantes. Foi um momento de pura alegria em meio a tantas preocupações. No final do dia, quando os alunos já estavam indo embora, Arthur se aproximou com uma pequena caixa nas mãos. Estava lindamente embrulhada em papel vermelho com um laço dourado. Feliz aniversário, professora Helen, ele disse, entregando-me a caixa. São bombons especiais que o papai comprou. Ele disse que são de artemísia, que é uma flor que traz sorte. Olhei para a caixa com desconfiança. Flávio, que havia entrado na sala naquele momento, também parecia apreensivo. Não aceite nada dele, Helen, ele murmurou. Mas como rejeitar um presente de uma criança? Como explicar a Arthur, que olhava para mim com expectativa, que eu suspeitava das intenções do pai dele? Fiz o que qualquer professora faria, sorri, agradeci e guardei a caixa na minha bolsa. Em casa, Flávio e eu discutimos sobre o presente. Jogue fora, ele insistiu. Não confio nesse cara. Eu ri, tentando aliviar a tensão. O que ele poderia fazer? Colocar veneno em bombons? Isso é coisa de filme, Flávio. Flávio não achou graça. Ou pior, quem sabe ele não colocou algum feitiço nesses chocolates? Minha avó sempre dizia que artemísia é usada em trabalhos espirituais. Dessa vez, ri mais alto. Feitiço? Agora você está parecendo minha amiga Paula, sempre acreditando nessas coisas de macumba. São só bombons, amor. Para provar meu ponto, abri a caixa. Os bombons eram bonitos, artesanais, com um leve aroma herbal que não consegui identificar. Peguei um e mordi. O sabor era estranho, doce, mas com um amargor subjacente. Não era desagradável, apenas diferente. Flávio me olhava com preocupação. Viu? Nada aconteceu, falei, beijando para tranquilizá-lo. São só bombons diferentes. Mas eu estava errada.
Terrivelmente errada. A mudança foi sutil no começo. Pequenos esquecimentos, um cansaço que não passava com o sono, dores de cabeça persistentes. Atribuía ao estresse das últimas semanas. Mas logo percebi que havia algo mais. Comecei a me irritar com Flávio por coisas pequenas. Seu jeito de comer, o barulho que fazia ao ler o jornal, o tom de voz quando falava ao telefone. Tudo nele começou a me incomodar profundamente. Numa noite, quando estávamos jantando, ele perguntou se eu estava bem. Você parece distante, Helen. Está preocupada com Josias? A menção ao nome dele despertou em mim uma raiva que não consegui controlar. Por que você sempre tem que falar dele? Está obcecado ou algo assim? Flávio me olhou surpreso. Eu só estou preocupado com você. Pois não precisa, respondi, levantando-me bruscamente. Estou perfeitamente bem. E cansei dessa sua superproteção. Preciso de espaço, Flávio. Muito espaço. Na escola, meu trabalho começou a ser afetado. Eu, que sempre fora paciente com meus alunos, agora me irritava facilmente. Minhas aulas, antes dinâmicas e criativas, tornaram-se mecânicas. Dona Berenice me chamou para conversar. Helen, os pais estão preocupados. Algumas crianças disseram que você gritou com eles. Isso não é do seu feitio. Tentei me explicar, mas as palavras pareciam confusas em minha mente. Eu só estou cansada. Preciso de um tempo. Ela me olhou com genuína preocupação. Talvez devesse tirar uns dias de licença. Descansar um pouco. Quando saí da sala da diretora, vi Josias no corredor, conversando com a secretária. Nossos olhares se cruzaram e ele sorriu, um sorriso frio, calculista. Algo dentro de mim se contorceu em resposta, uma mistura de repulsa e, estranhamente, fascínio. Naquela noite, tive o primeiro pesadelo. Eu estava numa floresta escura, seguindo um caminho de bombons. No fim do caminho, Josias me esperava, vestido de preto, com um livro antigo nas mãos. Ele recitava palavras numa língua que eu não conhecia, e cada palavra parecia me puxar para mais perto dele. Acordei gritando. Flávio tentou me acalmar, mas o empurrei. Não me toque. Não quero que me toque. Nos dias seguintes, os pesadelos pioraram. E então vieram as vozes, sussurros no início, que gradualmente se tornaram mais altos, mais insistentes. Vozes que me diziam para afastar Flávio, para ficar sozinha, para me entregar ao inevitável. E havia os vultos, sombras nos cantos da minha visão, figuras que desapareciam quando eu me virava para olhar. Comecei a perder peso. Meu cabelo, antes vibrante, tornou-se opaco. Olheiras profundas marcavam meu rosto. Foi quando tive o primeiro desmaio. Estava na sala de aula, explicando algo sobre as estações do ano, quando de repente tudo ficou preto. Quando acordei, estava na enfermaria da escola, com Flávio e Dona Berenice ao meu lado. Chamamos uma ambulância, Flávio disse, segurando minha mão. Tentei soltá-la, mas estava fraca demais. No hospital, os médicos fizeram uma bateria de exames. Sangue, urina, eletrocardiograma, tomografia. Tudo normal. Deve ser estresse, concluiu o médico. Recomendo repouso, talvez, acompanhamento psicológico. Mas eu sabia que não era apenas estresse. Havia algo dentro de mim, algo que não pertencia ali, algo que estava lentamente tomando controle. E no fundo, bem no fundo, eu suspeitava da origem, aqueles bombons, aquele sabor estranho, aquele nome, Artemisia. Clímax. Foi Flávio quem convenceu Dona Berenice a me dar uma licença. Ele argumentou que eu precisava de tempo para me recuperar, que o estresse estava afetando minha saúde. Eu não tinha mais condições de dar aulas, meu corpo tremia constantemente, minhas palavras saíam confusas, eu esquecia o que estava dizendo no meio das frases. Voltei para a casa da minha mãe. Ela me recebeu com aquele olhar de preocupação que só mães têm. Meu Deus, Helen, o que aconteceu com você? Eu não conseguia explicar. Como dizer a ela que havia vozes na minha cabeça? Que sombras me seguiam pelos cômodos? Que eu sentia um medo constante, um medo que parecia vir de dentro, não de fora? É só cansaço, mãe, menti. Trabalho demais. Os dias se arrastavam. Eu passava horas olhando para o teto, ouvindo as vozes que se tornavam cada vez mais claras. Às vezes elas diziam meu nome, às vezes sussurravam coisas que não conseguia entender, mas que me causavam arrepios. Minha mãe tentava me fazer comer, mas a comida não tinha gosto. Tentava me fazer conversar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Flávio vinha me visitar todos os dias após o trabalho. Eu o via se desesperar ao perceber que eu estava cada vez pior. Vamos procurar outro médico, ele dizia. Tem algo errado, Helen. Isso não é normal. Mas nem mesmo os outros médicos encontraram a causa do meu mal. Mais exames, mais consultas, mais medicamentos que não faziam efeito. Depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, os diagnósticos variavam,
mas nenhum explicava as vozes, os vultos, a sensação de estar sendo consumida por dentro. Uma noite, acordei gritando novamente. Mas dessa vez, não era apenas um pesadelo. Havia alguém no quarto, uma sombra mais escura que a escuridão, parada aos pés da minha cama. Você é minha agora, sussurrou uma voz que reconheci imediatamente como a de Josias. Minha mãe entrou correndo no quarto e acendeu a luz. Não havia ninguém ali além de nós. Filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Comecei a chorar, incapaz de explicar o inexplicável. Como dizer a ela que estava sendo perseguida não apenas por um homem, mas por algo mais sinistro, algo que não podia ser visto ou tocado, apenas sentido? Foi quando o telefone tocou. Era madrugada, um horário em que telefonemas nunca trazem boas notícias. Minha mãe atendeu e seu rosto empalideceu. É do hospital, ela disse, cobrindo o bocal. Paula sofreu um acidente. Paula, minha amiga de infância. A pessoa que conhecia todos os meus segredos, que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Ela estava em São Paulo para passar as férias. No hospital, encontramos Paula com uma perna engessada e alguns cortes no rosto. Ela havia capotado o carro na estrada. Um milagre que não foi pior, disse o médico. Quando ficamos sozinhas, ela segurou minha mão com força. Meu Deus, Helen, o que aconteceu com você? Parece um fantasma. E então, pela primeira vez, contei tudo, os bombons, as vozes, os vultos, o medo constante. Contei sobre Josias, sobre sua obsessão, sobre a ameaça que fez. Paula me ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. Helen, ela disse finalmente, isso não é doença. É coisa feita. E eu sei quem pode ajudar. No dia seguinte, apesar dos protestos da minha mãe, Paula insistiu que fossemos visitar sua avó, Dona Yolanda. Se os médicos não encontram o problema, precisamos procurar ajuda em outro lugar, ela argumentou. Dona Yolanda morava na periferia de São Bernardo, numa casa simples mas impecavelmente limpa. Tinha 75 anos e era conhecida no bairro como curandeira, benzedeira e, alguns sussurravam, feiticeira. Minha mãe, sempre cética, relutou em me levar, mas ao ver meu estado, cedeu. Não custa tentar, murmurou, embora seu tom indicasse que não acreditava nem um pouco. No momento em que entrei na casa de Dona Yolanda, algo estranho aconteceu. As vozes na minha cabeça se intensificaram, gritando para que eu saísse dali. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Dona Yolanda, uma senhora baixinha de cabelos brancos e olhos negros penetrantes, me olhou da cabeça aos pés e começou a chorar. Meu Deus do céu, Paula, ela disse para a neta. O que fizeram com essa menina? Ela me sentou numa cadeira, acendeu uma vela branca e começou a passar a mão sobre meu corpo sem tocá-lo, como se estivesse sentindo minha energia. Seus olhos se fecharam e sua respiração ficou mais lenta. Quando terminou, seu rosto estava grave. Quem é Josias? Ela perguntou. Fiquei paralisada. Como ela sabia? Paula negou ter contado qualquer coisa sobre ele à avó. Tem um homem com esse nome grudado em você, menina. Um homem com ódio no coração e conhecimento de coisas que não deveria mexer. Minha mãe, que até então assistia ceticamente, ficou pálida. Como a senhora sabe disso? Dona Yolanda ignorou a pergunta. Ele te deu algo para comer ou beber? Os bombons, murmurei. Bombons de Artemísia. A velha senhora fechou os olhos e balançou a cabeça. Artemísia. Erva usada para abrir caminhos espirituais. Mas ele não usou só isso. Tem algo mais forte aí, algo que não é para se mexer. Ela pediu para Paula chamar Flávio. Preciso dele aqui. Ele é importante para quebrar isso. Quando Flávio chegou, Dona Yolanda o estudou por um momento. Você a ama de verdade, ela disse. Não era uma pergunta. Com todo o meu coração, ele respondeu sem hesitar. Então me ajude a salvá-la. Dona Yolanda nos explicou o que estava acontecendo. Segundo ela, Josias havia feito um trabalho para me amarrar a ele, usando os bombons como veículo para o feitiço. Mas quando rejeitei publicamente, seu amor obsessivo se transformou em ódio. Ele alterou o trabalho, transformando-o em algo destrutivo. Ele quer que você sofra, que perca tudo que ama, que definhe lentamente até não restar nada. A explicação, por mais absurda que pudesse parecer, fazia sentido. Explicava as vozes, os vultos, a repulsa que eu sentia por Flávio, o cansaço inexplicável. Explicava porque nenhum médico encontrava a causa do meu mal. O que podemos fazer? Perguntou minha mãe, que agora parecia ter deixado de lado seu ceticismo. Vamos fazer um contratrabalho, respondeu Dona Yolanda. Vamos devolver para ele tudo que ele mandou para Helen. E mais um pouco. O ritual durou a noite toda. Dona Yolanda acendeu velas pretas e vermelhas, queimou ervas cujo cheiro eu não reconhecia, recitou palavras em línguas que não entendi. Em certo momento, pediu que Flávio segurasse minhas mãos e que Paula colocasse a mão em meu ombro. O amor e a amizade verdadeiros são mais fortes que qualquer magia negra,
ela disse. Quando o sol começou a nascer, senti algo mudar dentro de mim. Uma sensação de peso sendo retirado, de correntes sendo quebradas. As vozes, que durante toda a noite haviam gritado desesperadamente, começaram a diminuir. E então, silêncio. Um silêncio abençoado. Está feito, disse Dona Yolanda, parecendo exausta. Ele vai receber de volta tudo que mandou. E vai sentir na pele cada dor que causou. As semanas seguintes foram de recuperação lenta mas constante. A cada dia eu me sentia mais como eu mesma. As vozes haviam desaparecido completamente. Os vultos também. O cansaço foi sendo substituído por energia. Meu cabelo voltou a brilhar, ganhei o peso que havia perdido. E meus sentimentos por Flávio ressurgiram com força total. Voltei ao trabalho após 2 meses de licença. Dona Berenice me recebeu de braços abertos, assim como meus colegas e alunos. Arthur correu para me abraçar no meu primeiro dia de volta. Senti sua falta, professora Helen, ele disse com a simplicidade das crianças. Notei, porém, que ele parecia diferente, mais alegre, mais leve. Sua mãe, Sandra, me procurou depois da aula. Queria te agradecer, ela disse. Me agradecer? Por quê? Perguntei, confusa. Por nos livrar de Josias, ela respondeu com um sorriso cansado mas aliviado. Não sei o que aconteceu com ele, mas depois daquele escândalo na festa, ele começou a mudar. Ficou estranho, paranoico. Dizia ouvir vozes, ver coisas. Perdeu o emprego porque agredia os colegas sem motivo. Começou a beber mais, a usar drogas. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Um dia, ele simplesmente desapareceu. A polícia o encontrou vagando pelas ruas, delirando, irreconhecível. Foi internado numa clínica psiquiátrica. O juiz me deu a guarda total do Arthur. É como se alguém tivesse ouvido minhas preces. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As palavras de Dona Yolanda ecoaram na minha mente, ele vai receber de volta tudo que mandou. Naquela noite, contei a Flávio sobre a conversa com Sandra. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse, existe justiça nesse mundo, Helen. Às vezes ela vem por caminhos que não entendemos. Alguns meses depois, Flávio me pediu em casamento. Nos casamos numa cerimônia simples, no jardim da casa da minha mãe. Paula foi minha madrinha. E Dona Yolanda, para surpresa da minha mãe, foi convidada de honra. Quando a velha senhora me abraçou, sussurrou no meu ouvido, seja feliz, menina. Você venceu a escuridão. Hoje, 5 anos depois, tenho uma vida que muitos chamariam de comum, um marido amoroso, uma filha de 2 anos, um trabalho que amo. Voltei a ser aquela Helen de antes, embora com mais sabedoria, mais consciência da fragilidade da vida e da mente. Mas às vezes, em noites de lua nova, acordo sobressaltada. Por um instante fugaz, ouço um sussurro, tão baixo que poderia ser apenas o vento. E sinto um gosto amargo na boca, como o de artemísia. Semana passada, estava no supermercado com minha filha quando vi. Ou melhor, vi o que restou dele. Josias, ou o homem que um dia foi Josias, estava no estacionamento, remexendo latas de lixo. Cabelos longos e sujos, barba por fazer, roupas rasgadas. Seus olhos, antes predatórios e confiantes, agora vagavam perdidos, nunca focando em um ponto específico. Ele não me reconheceu. Como poderia? Eu era parte de uma vida que ele não tinha mais acesso. Uma realidade da qual ele havia sido expulso. Por um momento, senti pena. Mas então me lembrei do terror que vivi, das noites sem dormir, do medo constante. Lembrei-me das vozes, dos vultos, da sensação de estar perdendo o controle sobre minha própria mente. E segui em frente, segurando minha filha pela mão. Na última vez que visitei Dona Yolanda, pouco antes de ela falecer, ela segurou minha mão entre as suas, enrugadas pelo tempo. Lembre-se, Helen, ela disse com sua voz fraca mas firme, o mal que fazemos sempre volta para nós. Sempre. Às vezes leva tempo, às vezes vem disfarçado, mas sempre volta. Às vezes me pergunto se o que aconteceu com Josias foi justo. Se ele merecia perder tudo, emprego, filho, sanidade. Se o castigo não foi desproporcional ao crime. Mas então lembro que ele tentou destruir não apenas meu relacionamento, minha carreira, mas minha própria essência. Tentou me roubar de mim mesma. E penso nos bombons de Artemísia. No sabor doce com um fundo amargo. Na maneira como aceitei o presente sem questionar, confiando na pureza de uma criança que não tinha culpa das maldades do pai. Nunca mais aceitei chocolates de estranhos. E sempre que sinto o cheiro de Artemísia, em chás, em incensos, em jardins, me afasto rapidamente. Algumas feridas cicatrizam, mas nunca desaparecem por completo. E algumas magias, mesmo depois de quebradas, deixam marcas invisíveis que carregamos para sempre.